Glória a Deus. Vamos expor o Evangelho do Senhor Jesus Cristo mais uma vez, com o tema A Surpresa do Impossível. A surpresa do impossível, a gente vai usar como base bíblica a palavra de Deus que está em Lucas, capítulo 7, dos versículos 11 a 17. Tá? Lucas 7, 11 a 17. A gente já usou esse ano esse texto aqui, se eu não me engano, por 2 vezes. Eu mesmo já preguei nesse texto esse ano, e se eu não me engano, o diácono Osni pregou nesse texto. E a gente vai usá-lo mais uma vez, agora nessa nova perspectiva da surpresa, né? De surpresas impossíveis, né? Lucas 7, de 11 a 17, diz a palavra de Deus. E aconteceu que no dia seguinte ele foi à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de uma mãe que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela, e disse-lhe: não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que o levavam pararam, e disse: jovem, a ti te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou-se a falar, e de todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. E correu dele esta fama por toda a Judéia e por toda a terra circunvizinha. Amém. Senhor, pedimos a tua bênção, a sua autorização, o seu auxílio para expor o Evangelho. O Evangelho precisa ser pregado. É o Evangelho que leva a vida e luz para o povo, meu Deus, que leva a salvação. É o Evangelho que desvenda as trevas e as mentiras. É o Evangelho que nos levanta a fé, nos fortalece o ânimo, nos encoraja, nos torna crédulos, crentes, santos, cristãos, discípulos na tua presença. Frutíferos, meu Deus. Nos ajuda a expor o seu Evangelho mais uma vez, e que o seu Evangelho, como sempre, ele não volta vazio, ele ganhe os corações e frutifique, meu Deus, para a honra e para a glória do teu nome, assim oramos. Amém. Podem sentar, irmãos e irmãs. Vamos então à exposição do Evangelho. Eu posso dizer que todos sabemos sobre a nossa memória. A nossa memória, gente, é uma das coisas mais brilhantes de tudo que Deus criou. Para ficar só no nosso corpo, para não expandir para as milhões de coisas que Deus criou, vamos ficar só entre a criação humana, do ser humano. E entre tudo que compõe o ser humano, a mente é o QG, é o lugar central onde tudo é decidido e onde tudo funciona. A ciência chama de sistema neurológico, né? Cujos especialistas são os neurologistas, né? Estudam a mente humana, né? E aí daí deriva outros tipos de ciência que estudam o cérebro conforme os objetivos das pesquisas. O nosso cérebro, ele funciona de tal maneira que cenas extremamente fortes ficam registradas para sempre. Não fica no seu dedo, não fica no seu pé a cena, não fica no seu olho, no seu cabelo, no seu rim, no seu coração, no seu fígado. Fica na sua mente. As experiências mais contundentes, boas ou ruins, elas vão ficar ali, registradas. Enquanto você viver, a não ser que não queira Deus, você sofra uma doença no seu cérebro e perca a capacidade, né? Se torne uma pessoa demente. Mas se você terminar sua carreira com o seu cérebro em condições normais, todas as principais informações, as principais experiências de vida sua estarão ali registradas. Nem que você queira, elas apagam, elas vão ficar ali. Eu me lembro, por exemplo, já faz uns 30 anos, eu estou vendo a cena agora. Estou na casa do meu pai, que já dorme,
E ele simplesmente abominava a ideia de eu ser um pastor, de eu ser um missionário. E aí, quando eu fui tomar a bênção dele, naquele tempo a gente tomava bênção. Bênção, papai, bênção, mamãe, para poder ir embora. Voltar para Brasília, onde eu morava para Manaus. Perdão aí, o pessoal da internet. Nesse tempo eu morava em Brasília mesmo. E aí eu já era missionário e ele perguntou para mim, bênção, papai, ele disse, você vai ser mesmo pastor? Eu digo, se Deus quiser. Mas você quer? Eu digo, quero. Então você não é mais meu filho. Você não esquece isso nunca. E ele não quis me dar bênção, eu tive que sair por respeito a ele, mandou eu saí. Nunca mais eu vi meu pai, porque quando ele morreu, eu não tinha dinheiro para ir lá vê-lo. E a maior bênção foi que 4 dias dele morrer, ele se rendeu a Cristo Jesus. E por causa da graça de Deus, eu vou ver meu pai na glória, na ressurreição dos justos. Mas eu não esqueço dessa cena. Para mim ela foi uma cena forte. Eu me lembro, por exemplo, bem antes disso, com 13 anos, eu estava na rua, em Óbidos, onde eu me criei, no estado do Pará, na beira do Rio Amazonas, e eu estava assistindo lá os meninos jogando bola lá. Como eu sou péssimo de bola, eles não deixavam eu jogar, eu ficava assistindo ali. Ninguém me escolhia para jogar, pastor Alain. Então eu ficava ali, pegando as bolas para os caras. E aí, de repente, um cara doido que eu não conheço, acho que ele estava bêbado, ele era louco, me abraçou assim e me deu um soco, que amoleceu o meu dente. E eu tive que perder esse dente. Como é que você esquece um negócio desse, cara? Assim, do nada? Eu não esqueço, pelo menos. Não esqueço também, por exemplo, quando eu tinha 2 anos de idade, eu estou indo de trás para frente, de frente para trás, né? Aí eu tinha 2 anos, a nossa casa pegou fogo no interior. Eu tinha 2 anos, nós só ficamos com a roupa do corpo. E papai com a mãe colocou a gente numa canoa grande, e eu estou vendo a água passando do lado da canoa, com 2 anos de idade, indo embora para a cidade chamada Óbidos. Nós fomos morar na casa de uma tia. As principais cenas da sua vida você não esquece, gente. O nascimento de um filho, por exemplo. Quem esquece, gente? Ninguém esquece. Elas ficam em que lugar, gente, do nosso corpo? No cérebro. Elas ficam ali, pro resto da sua vida, né? Cenas, por exemplo, de morte, cenas de assaltos, cenas de violência. Uma pessoa violentada, nunca vai esquecer. Tá? Agora imaginem as cenas impactantes das ações de Jesus na vida das pessoas que assistiram ao vivo e a cores, ele agindo e ele falando. Pensem nisso. Certa vez Jesus tinha acabado de curar um rapaz. Esse rapaz era servo de um centurião, era um soldado romano, né? E um chefe, né, de equipe de polícia romana. E ele prosseguiu a viagem após curar esse rapaz. E uma multidão siga ele, que é o texto que a gente leu aqui. E aí vai acontecer uma daquelas surpresas impossíveis. Eu não conheço uma pessoa que depois de velar alguém, já fizeram tudo que tinha que fazer, fechou o caixão, coloca no carro, como a gente faz aqui, e segue ali para Guarulhos, Primavera 1. Eu nunca vi ninguém, entendeu? A não ser uma pessoa que esteve aqui no velório, pastor, se a gente orar para ressuscitar, eu não sinto direção de Deus para isso não agora. E se a irmã quiser, é uma irmã, a senhora tem que ter muita responsabilidade para fazer isso. Aí ela quietou. Fora dessa experiência que eu tive com essa irmã, esse ano aqui, eu não conheço ninguém, e eu já participei de muitos enterros, em que você fechou o caixão, você vai... o que você espera? Você vai esperar chegar lá, entendeu? E tudo dos atos finais. Encerrou ali e vem embora. Vai chorar com a pessoa. Você não espera nada além disso. É difícil ter no cérebro uma informação que te desperte para uma ação que seja diferente de guardar a pessoa no túmulo. Mas Jesus está andando, gente. E Ele vê exatamente a cena que nós vivenciamos de vez em quando na nossa vida. Alguém dorme e nós temos que fazer o rito, nós temos que caminhar no rumo do cemitério. E Ele vem com uma multidão e vê essa cena.
né? E essa cena aqui, gente, é daquelas que marcam para sempre a vida de quem participa. Não tem como esquecer uma cena dessa. Você pode esquecer que um dia você foi no cemitério do Primavera levar alguém, mas se te lembrar, tu vai lembrar. Mas se acontecesse contigo uma cena dessa, nunca que jamais você ia esquecer. Aí vinha saindo então de Naim um enterro. O rapaz está numa espécie de maca, enrolado em panos, e outra procissão de gente. Uma procissão chegando, uma equipe liderada por Jesus e uma equipe liderada pelo moço morto. E a mãe sozinha, porque o marido já tinha morrido, ela era viúva, né? Encurvada, vestida de preto, se acabando de tanto chorar, né? E a Bíblia diz que Jesus caminha, né? Ele vai, enquanto ela também caminha. Ela caminha arrastada, Jesus caminha altaneiramente, né? Ela caminha para o cemitério, ele caminha para uma cidade, para pregação, para salvar pessoas. Ele vai gerando vida, ela vai gerando morte. Uma caravana é a caravana da morte, outra caravana é a caravana da vida. Vejam só que a vida, gente, tem esses contrastes, gente. Muita gente está festejando, muita gente está nascendo, muita gente está chorando, muita gente está morrendo ao mesmo tempo. Famílias fazendo festa pelo netinho, pelo filho que nasceu, famílias enterrando seus mortos no mesmo dia, na mesma manhã, na mesma tarde, todos os dias. E aí, gente, Jesus se aproxima e percebe a mulher com véu, o tamanho da dor da mulher. O corpo declara a miséria dela. Aí o Senhor Jesus chega, manda parar o enterro. A Bíblia diz que ele chega a tocar no aparelho que leva na maca. E aí os caras que estavam carregando pararam. E quando pararam, aí ele mira no menino, no defunto, um jovem, né? E dá uma ordem: jovem, eu te digo, levanta-te. Tentem imaginar o cenário se você estivesse participando desse enterro, gente. Tentem. O caixão está caminhando aí, de repente ele sai do Primavera, a gente carrega ali, né? Hoje a gente tem aqueles carrinhos lá, mas nas cidades comuns a gente carrega mesmo, leva até lá à beira lá. Aí de repente apareceu uma pessoa e manda parar aquele negócio. Já é um negócio esquisito, já seria feito com uma falta de respeito hoje. Está todo mundo chorando, de repente, para o enterro aí. Como assim? Se não tivesse acontecido nada, só isso aí, o pessoal já lembraria. Olha, apareceu um cara lá, causou dano indelicado, mandou parar o enterro. Todo mundo chorando e o cara mandou parar o enterro. Pois Jesus mandou parar o enterro, gente. Pararam o enterro e ele deu a ordem: jovem, te levanta. E a Bíblia diz, gente, que o moço levantou na hora vivo. Sinceramente, o que você faria se você visse uma cena dessa? Vocês me permitem dizer, eu desconfio que vocês, sinceramente, eu acho que causaria um negócio, sei lá. E se ele fosse na tua direção, menino? Não, é uma cena, gente, você não vê isso aqui, gente. A verdade é essa. Isso aqui, gente, é coisa impossível. Está fora das vivências humanas. O homem não tem condições de produzir esse cenário, essas experiências. Você pode ser um gênio, você pode promover assim surpresas espetaculares para seres humanos. Você pode ser um promotor de alegria, de felicidade para muita gente. Mas esse tipo de cena, ser humano nenhum pode, gente, fazer acontecer para espantar, para marcar para sempre a vida das pessoas. Tanto que Lucas disse, e gente, entenda, quem registra isso aqui é Lucas. Lucas era um médico. Lucas entende de óbito. Lucas entende de sinais vitais. Ele sabe a grandeza daquele negócio. Lucas estava lá na caravana, Lucas viu, o menino está morto. E de repente o menino está em pé. O
texto diz que todos ficaram atemorizados, ficaram espantados com a cena. E fala de circunvizinhança. O assunto é tão impactante que correu a notícia, foi bater em Guarulhos, depois foi para Parelheiros, foi de Santarém, lá para minha família, ficaram sabendo lá dos negócios. Tão rápido que uma notícia dessa é capaz de empoderar a informação e ela correr. Você imagina um assunto desse hoje na internet? Se um dia acontecer aqui, de um morto aqui na Igreja Vila Medeiro reviver. Provavelmente eu não vou estar aqui, mas se acontecer, eu tenho certeza que na hora alguém de vocês vai... Pastor, o senhor falou um dia sobre uma mensagem, aconteceu, pastor Alana, antes que ele impetrasse a bênção final, o negócio aconteceu. E olha, aconteceu também aquilo que o senhor falou, que alguns irmãos saíram correndo que não acreditaram, com medo. Eu vou ficar sabendo lá do outro lado. Isso aqui que a gente chama, gente, de surpresas impossíveis. Cena poderosa, que não impactou apenas a mãe e as amigas da mãe, aquelas senhoras que tomavam chá com aquela viúva toda tarde, mas impactou a todos e impacta a nós se a gente crê no Evangelho que está dizendo que Jesus fez isso. Essas surpresas impossíveis só Deus faz. Primeiro que elas não estão no teu cérebro, porque Deus não dá para a gente essa capacidade, que eu diria divina, de ter elucubrações tão bem elaboradas no cérebro, sabe, de ter isso na mente funcionando e o nosso corpo recebendo essas informações e você ter isso como uma expectativa possível. Não faz parte da sua vida isso. Morreu para você, vai para o cemitério. É ou não é, gente? Então vamos ver rapidinho aqui. Só Jesus faz isso. Jesus é o único que pode realizar surpresas impossíveis. Diga assim: Jesus é o único que tem poder de realizar surpresas impossíveis. Se ele fez isso aqui, gente, por que ele não faria hoje, sinceramente? Precisa sinceramente abrir mão do pensamento e dos raciocínios. Eu nem diria da fé. Ora, se você acredita que a Bíblia não mente, que Deus existe, que Jesus é verdade, a Bíblia está dizendo que Ele fez isso, Ele pode fazer coisas impressionantes que a nossa mente não pode nem imaginar. Paulo mesmo chega a dizer que Ele faz coisas infinitamente mais do que imaginamos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, que Ele deu para nós o poder dEle. Tá? Então, de vez em quando, gente, isso pode acontecer. Essa surpresa impossível. Por que isso pode acontecer, gente? Porque Jesus, de fato, é uma frase cansada, talvez até já desgastada, mas ela é poderosa, ela é verdadeira, porque Jesus se identifica mesmo com a nossa dor. Gente, sinceramente, se Jesus não se identificasse com a nossa dor, nenhum de vocês mais estaria aqui. Eu não estou dizendo isso para poder vocês acreditarem no que eu estou pregando, é porque é uma verdade bíblica. Nenhum de nós estaríamos aqui se o Senhor Jesus não se importasse com a nossa dor. Porque o que vocês já passaram na vida, se não fosse Jesus, vocês não estariam mais aqui. Vocês podem ter certeza disso, nem eu. O que Deus já me livrou na minha viagem de morte, de violência, não é pouca coisa. Eu estou aqui pregando porque Jesus se importa comigo. E você está aqui porque Deus se importa com você. Não tem uma dor, gente, não tem uma dor que o Senhor Jesus não saiba que você passou. Não tem, não existe. Deus é Deus, gente, ou então Ele não é Deus. Nenhum de nós estaria aqui. Pessoas às vezes perguntam, né? Será que Deus sente? Será que Deus sabe? Será que Deus se importa? A imagem do que acontece no mundo, a imagem das desgraças do mundo, das injustiças, faz o coração dos homens duvidar de Deus. Olha só, Gênesis 6,6, gente.
Gênesis capítulo 6, versículo 6 diz assim: então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou o coração. Ele é um Deus que sente, o coração dele se mexe, ele analisa o cenário, a desgraça do tempo de Moisés, do tempo de Noé, aqui. E ele então fica com o coração pesaroso, porque ele capta todas as emoções das nossas ações, dos nossos pensamentos, todos os acontecimentos estão diante de Deus. Eles não estão diante de Deus simplesmente para serem um brinquedo, uma ilustração, sabe? Uma ornamentação do seu trono, onde todos os clamores, os eventos, Ele soberano, onisciente, onipotente, onipresente, tudo está em sua presença, tudo é presente para Ele. Olha que bonito, não. Isso tudo que Ele sabe e que Ele absorve causa um impacto nele. Aqui no tempo de Noé, toda a desgraça da humanidade, a Bíblia diz que lhe pesou o coração. Deus foi possuído, vamos assim dizer, por todo o nível elevadíssimo de pecado do tempo de Noé, e o coração dele ficou pesado, irmãos. A Bíblia é contundente, Deus sente. Diga, Deus sente. Deus sente, gente. Deus sente. Deus tem sensores. Deus é perfeito. Olha, Ele fez você, você é cheio de sensor. A ciência diz que nós temos 5 sentidos. Eu desconfio que nós temos mais, principalmente as mulheres. É ou não é verdade, irmãs? Vocês, quando mulher casada, ela vê coisa que o marido não vê. O marido só vai ver depois, às vezes, tomara que não, quando a desgraça já aconteceu. Entendeu? Você imagina Deus, Ele que é o Criador, fez criaturas sensoriais. Imagina Deus, gente, nós somos mais de semelhança de Deus. Nada passa que Deus não saiba, amém? Não só Ele sabe, como Ele sente tudo. Na NVI, esse versículo de Gênesis 6,6 diz: lhe cortou o coração. Interessante a NVI. Diz que o pecado do tempo de Noé cortou o coração de Deus. Deus se sentiu cortado, porque Ele vai ter que destruir a sua criação. Por que Jesus é o único que pode fazer essas surpresas impossíveis? Então, primeiro é porque Ele sente. Ele sente a nossa dor. Segunda razão que só Deus pode fazer essas surpresas impossíveis. Porque Deus é um Deus de compaixão. Ele não apenas sente, mas Ele se compadece, que já seria a reação do que Ele sente. Ele não é um Deus que sente e fica parado, se enche de sentimento e vira um Deus sentimental. Entendeu? Um Deus que é só sentimento. Ao sentir, Ele então age. Ele se compadece. Ele se compadece porque Ele sente. Tá? Ele não conhecia, gente, aquela mulher. De se relacionar. Ele conhecia porque é onisciente, mas ele não podia usar a onisciência dele como Messias. Entende? Sendo Deus, ele se esvaziou. Não que ele deixou de ser Deus, mas ele não podia usar todos os atributos divinos que ele tem, porque ele estava como homem. Ele não podia fazer isso como se fosse, seria um truque, seria uma farsa. Ele não podia usar nada do poder divino dele enquanto homem. Para minimizar o sofrimento como Messias, não. Para realizar a obra messiânica, não. Ele usou algumas vezes no poder do Espírito Santo, a maior vezes, e quando ele usou, por exemplo, para andar sobre as águas, ele usou para salvar os discípulos, não para se beneficiar. Quando ele não precisou salvar os discípulos no meio do mar, ele andou de barco. Podem ver Jesus andando de barco toda hora. Mas no dia em que os seus apóstolos, que seriam os chefes da igreja, iam morrer afogados, aí ele foi por cima do mar. Não para minimizar algum sofrimento seu, mas para proteger os seus. Então, ele não conhecia essa mulher, assim, de se relacionar. Não vemos em Lucas informação de que ela era uma seguidora dele, que ela o conhecesse,
Não dá no texto para dizer isso. Aquela cidade também não era famosa, não fazia parte das andanças de Jesus. Pode ver, é a única vez que aparece Jesus nesse lugar chamado Naim. Então não fazia parte da rota dele, da pregação dele. Picos, no Piauí, talvez, seria uma dessas cidades assim. E Jesus, tudo indica, não queria fazer aquele milagre para que as pessoas crescem nele. Dá a entender isso aí. O texto não diz que ele teve um aperto no coração, né, que o induzisse a ir aquele caminho. Olha, eu estou sentindo alguma coisa, o Espírito Santo está me falando, vamos lá para aquele caminho. Antes dele ir, não. Ele vai ter compaixão na hora, quando ele vê. Mas antes não vem uma informação de que o Espírito avisou Jesus, ou que ele tenha usado a onisciência dele para ver uma situação distante, e por isso ele vai para lá. Não dá a ideia de que Deus planejou essa viagem, sobretudo relacionado a este acontecimento aqui. Ele não tinha uma agenda com aquela mulher. A visão o estarreceu, gente. Por que Jesus ficaria surpreso se ele já soubesse? Se ele tivesse planejado, se ele tivesse informações antecipadas, por que ele ficaria surpreso? Por que ele ficaria estarrecido? Por que ele se importaria? Quantas vezes Jesus não disse assim, olha, vamos para tal lugar porque nós temos que fazer tal coisa? Jesus tinha planejamento também, gente. Mas aqui ele ficou estarrecido. Entendeu? A dor dessa mulher chegou ao coração dele. Usando o princípio de Gênesis 6,6, pesou o coração de Jesus quando ele viu a cena. Agora, pensem que Jesus conhece todas as casas. Pense que agora ele é todo poderoso, pense que ele está à direita de Deus, agora ele já recebeu todo o poder no céu e na terra, agora ele não está mais limitado como Messias, agora ele pode exercer todo o conhecimento e todos os atributos divinos de uma forma plena, total. Pense agora como ele fica olhando para a bola chamada planeta, os países, os endereços, ele conhece o nome dos 8 bilhões de seres humanos, ele sabe o número que cada pé desses 16 bilhões de pés calçam. E ele conhece o número dos fios de cabelo desses 8 bilhões de seres humanos. Pense nisso. Mas aqui, gente, ele foi surpreendido, vamos assim dizer. E quando ele foi surpreendido, cortou o coração. O Salmo 103, 13 diz assim, ó, como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Aí, está se referindo a Deus. Deus se compadece. Que vem de padecer, compadecer, estar com o que padece. Quando a Bíblia diz que Deus se compadece, está dizendo assim, olha, Deus está com aqueles que padecem. Ele está junto. Ele está próximo, ele não está distante. Deus não consegue ver uma cena miserável nossa sem sentir automaticamente se compadecer, em estar com a cena de dor, né? O Mateus 17, 15 diz assim, Senhor, compadece-te de meu filho, porque é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e outras muitas na água. Essa vez é o homem que pediu que Deus se compadecesse. E eu pergunto para vocês, Jesus se compadeceu desse garoto possesso aqui, que se jogava na água, no fogo, ou não? Se compadeceu, ele foi liberto, esse menino aqui, de Mateus 17. Então, Jesus é o único que pode realizar surpresas impossíveis, que é aquela que nunca vai chegar no teu cérebro, mas você precisa. Tá? E se acontecer alguma coisa muito grave, Deus pode surpreender você. Você não espera mais. Porque tem muita coisa que você espera, porque você tem fé. Mas tem coisa que a Bíblia revela, gente, que nem você pode ter a maior fé do mundo. É tão difícil para ser humano imaginar, não para Deus. E se Jesus decidir que naquele dia você faz parte da agenda dele,
ele vai se surpreender de uma forma assim magnífica, porque ele sente, porque ele se compadece. E a terceira, vamos dizer assim, a terceira ação que a gente pode ver nesse texto aqui é o ato mesmo. Ele sente, se compadece e age. Que o compadecer é o movimento, né? Na direção, estar com. Mas o texto diz que ele age, ele manda parar o esquife e ele fala primeiro com a mulher. Ao ver a cena da mulher, ele dá uma ordem para a mulher. Antes de dar uma ordem para o garoto, vocês lembram qual é a ordem que ele dá para a mãe do garoto? Não chores. Ele manda parar, ele dá uma ordem para os carregadores, eles param, aí ele fala com a mulher, não chores. E depois ele dá uma ordem para o menino, né? É interessante que essa frase, não chores, a gente diz quando uma pessoa chora compulsivamente. Uma pessoa chorando pouco, a gente não até fica junto. Mas está chorando muito, agonia a gente. A maioria de nós já chega e diz assim, poxa, no mínimo pergunta logo que está chorando, e se está chorando muito. Geralmente a gente diz assim, não chora, por favor. Se é querido da gente, então, a gente já abraça, já faz qualquer coisa e a gente diz, não chore. O que Jesus diz isso aqui, ó, não chores mais. Mas quando você estuda esse texto, comparado com as outras vezes que essa frase, não chores, tem na Bíblia, que são apenas 3 vezes que ela tem na Bíblia, aí a gente percebe, pelos estudiosos da Bíblia, que, na verdade, não é uma ordem. Soa como uma promessa. Porque ele vai fazer algo no minuto seguinte. Ela não sabe, mas ele vai fazer. É como se ele estivesse dizendo assim, olha, espera só um minutinho que tu não vai mais chorar. Outro sentimento poderoso vai surgir já do teu corpo, que não é mais o choro. Não é que Jesus quisesse que ela nunca chorasse, ou que chorar seja errado. Ele sabe que ela tem razão de chorar, ela não pode estar rindo. Afinal de contas, a Bíblia diz que o próprio Jesus chorou. E chorou em que situação, diz a Bíblia? Na morte de um amigo. Muito bem. Então, no Novo Testamento, a gente vê relatos de 3 ressurreições. Uma está narrada no Evangelho de João, outra está narrada no Evangelho de Lucas, e outra está relatada nos sinóticos, nos 3, Mateus, Marcos e Lucas, né? Que é a ressurreição da filha de Jairo, que está narrada nos 3 evangelhos. A filha de Jairo, Mateus, Marcos e Lucas, eles contam a história. E esta de Naim é o primeiro relato dessas três ressurreições que Jesus fez, né? Depois a filha de Jairo, né? E por último, Lázaro, lá em João. Essas ressurreições são todas recheadas de lágrimas, irmãos. Que não tem como ser diferente, né? Ensinam e asseguram que haverá um dia em que todas as nossas lágrimas serão enxutas ou enxugadas. Há 3 relatos bíblicos afirmando que Deus enxugará as lágrimas dos nossos olhos. Um no Antigo Testamento e 2 no Apocalipse. Eu vou ler o primeiro para vocês aqui. Isaías 25:8, lá no Antigo Testamento. Isaías 25:8 diz assim, ó: tragará a morte para sempre, e assim enxugará o Senhor Deus as lágrimas de todos os rostos, e tirará de toda a terra o opróbrio do seu povo, porque o Senhor falou. Isaías 25, versículo 8. Uma promessa, né? E Apocalipse 7:17 diz assim: pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. E lá no final, no capítulo 21, no versículo 4, está dito: e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá,
já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Chorar, gente, é muito comum nesse mundo. E a gente podia dizer que o nosso planeta é o planeta imerso em lágrimas. É mais fácil ver gente chorando do que gente sorrindo. Para você ver gente rindo, alguém tem que estar contando uma piada, ou assistindo um programa de humor, alguma coisa tem que estar acontecendo. Com a maturidade, né, as razões e o som de um choro muda, mas nunca cessa. As crianças são seres que choram em qualquer lugar, para elas não tem problema. Choram em qualquer evento, choram em qualquer momento. Deu vontade, elas choram, não tem vergonha de chorar. Quando a gente fica adulto, aí o choro já é meio feito às escondidas, ou no escuro, sozinho no quarto. Quando um bebê chora, é sinal de saúde. Quando um neném nasce e não chora, aí tem que se preocupar. No caso dos bebês, não é o riso, mas o choro que é sinal de vida. Mas no caso dos adultos, o choro é sinal de perigo de vida. Está associado meio à tristeza e à morte. A morte, o ambiente da morte é o lugar onde mais se chora. E a Bíblia diz que Jesus interrompeu o choro. Ninguém esperava que o enterro pudesse ser transformado em festa. Não tem cérebro que possa captar ou imaginar um negócio desse. Nós vamos para o Primavera 1, de repente nos WhatsApp corre a notícia que está todo mundo festejando. A pessoa não vai entender antes de você contar a história. Ele interrompeu. Aqui nós já temos gente, 3 exemplos da grande promessa que vai ser cumprida na volta de Jesus. Jesus já ressuscitou dos mortos 3 pessoas. Você duvida dele? Ele já deu prova aqui, do poder dele. Ele já tirou 3 do caixão. E quando ele voltar, a Bíblia diz que ele vai dar uma ordem para o arcanjo Miguel, que vai tocar a trombeta de Deus, e todos que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro de todos os cemitérios do planeta, gente. Vão ser milhões e milhões e milhares de milhares. Uma igreja, de milhões, vai sair das tumbas. A igreja dos cemitérios vai levantar da terra e se juntar junto com a igreja que vai ser transformada num abrir e piscar de olhos dos crentes que vão estar vivos. Jesus já deu um lampejo aqui, ao ressuscitar 3 aqui. Então, quando ele diz não chores, é um ato concreto da sua compaixão que foi acionada pelo seu sentimento. E para terminar o sermão, por que só Jesus pode fazer isso? Porque Ele quer provar que a nossa vida, ela não é apenas nossa, mas ela pertence aos outros. Nós somos importantes, gente. Até mesmo quando a gente morre, vocês sabem disso. Vocês conhecem experiências de gente que Deus salvou usando o corpo já morto para salvar outros. Quantas pessoas se converteram nos velórios ou não foram pensativos para casa, não ouviram o evangelho no velório, porque algum servo, alguma serva foi usado como exemplo naquele dia ali. Então, Jesus faz essas surpresas impossíveis, porque Ele quer também, além de mostrar que Ele sente, que Ele é compassivo e que Ele é poderoso para interromper a morte, Ele ensina por último, pelo menos nessa reflexão aqui dessa noite, que a nossa vida, seja na vida, seja na morte, ela não é só nossa, ela pertence aos outros. Jesus ressuscitou o rapaz, não porque ele precisava de mais vida, mas porque quem é que estava precisando daquele menino, gente? Respondam aí, me ajudem nessa pregação. Quem é que precisava de toda aquela multidão que saía de Naim? Quem mais que precisava dele, gente? A mãe, gente. A mãe. Precisava dele.
Nós, gente, somos úteis. Às vezes o problema é tão grande, são situações muito difíceis. Deus sente tua dor, Deus é compassivo com você, mas entenda também isso. Não tente tirar a sua vida, não, em nome de Jesus. Esse é um assunto tão comum hoje em dia. A gente precisa de você. Você sabe aquela cantora Paula Fernandes? Quem conhece? Não precisa, ninguém vai ser disciplinado, não. Só, tá? Então, ela estava contando um dia desse numa entrevista que ela tem um problema muito sério. Ela já confidenciou, já deu entrevista. Ela tem um problema sério com o pai dela, né? Muita mágoa do pai, outras coisas. E aí todos vocês sabem que artista, aquela felicidade no palco é plástica. Vocês sabem disso. A maioria deles estão ali movidos a drogas, a tristezas e a frustrações terríveis, né? A gente precisa pensar um pouquinho na vida dos artistas. Eles são muito sofredores, gente. Eles sofrem muito, né? Aí a Paula Fernandes contou que teve um dia que ela não aguentou. Ela foi para a janela do apartamento. Acho que era o 20º e poucos andares. Ela subiu ali na rampa. E aí a mãe dela chegou. Aí ela disse: se você se aproximar, eu me jogo. Aí a mãe disse para ela assim: se você se jogar, eu vou me jogar, porque eu não suportarei viver sem você. A Paula Fernandes conta que foi essa frase, e não as anteriores da mãe, no diálogo que aconteceu, que fez com que ela levasse um choque e voltasse atrás. Acho que ela perguntou assim: você não vive sem mim? Se você se jogar, eu vou me jogar, porque eu não vivo sem você. E aí ela desceu. Segundo ela, foi restabelecida, tratou, está bem. Jesus sabia que aquela mulher não ia viver muito tempo sem o filho. Ninguém vive muito tempo, gente, só. E o marido dela já tinha morrido. E naquele tempo, gente, uma viúva não valia nada. Aquela mulher ia morrer rapidinho, tudo indica. Aí a caravana da vida, capitaneada por Jesus, chega em Naim. Ele se sensibiliza, ele se compadece, ele manda para o enterro. Ele diz: não chores, já projetando para o futuro a cena local que seria um dia mundial escatológica. Não chores. E diz assim: moço, eu te ordeno, levanta-te. E a surpresa impossível aconteceu, irmãos. E os corações foram impactados, diácono Roberto. A multidão saindo e a multidão chegando. Nunca mais eles esqueceram daquela tarde na frente da cidade de Naim. Avisaram o coveiro, pastor Alain. Correram lá no cemitério, avisaram. Isso é por minha parte, isso não está no evangelho. Avisaram o coveiro e disse: irmão, fecha o buraco aí, porque você não vai acreditar. Vocês imaginam? O coveiro correu, porque disseram que o homem que fez essa surpresa impossível tinha entrado em Naim. Eu fico imaginando assim, esse coveiro, né? Não deve ter se aproximado de Jesus, conversado com o Senhor Jesus. Nós não sabemos o que aconteceu em Naim, gente. Mas vocês podem imaginar? Depois de Jesus ter feito esse milagre fora da cidade, ele entra na cidade, gente. O que vocês acham que aconteceu dentro dessa cidade nos dias que Jesus ficou ali, gente? Ninguém mais esqueceu. Esse dia foi feito, essa é por minha conta também, foi feita uma estátua ali, naquele lugar lá. Se você chegasse na Naim, estava lá, aquela estátua em homenagem ao único que pode fazer surpresas impossíveis. É o mesmo Jesus que está à noite aqui nessa Vila Medeira. Ele está aqui presente, irmãos. Ele está aqui, ele é o mesmo Deus, né? As experiências, os acontecimentos, as surpresas, as fatalidades, as vivências vão deixando marcas e marcas profundas na nossa alma. Em alguns momentos Deus vai intervir, tá? Então
nessas aí eu nem diria para vocês aguardem, porque essas vocês não aguardam, ninguém aguarda. Essas são exclusivas de Deus, da soberania dele. Entendeu? Só simplesmente guarda essa possibilidade de que aquilo que tu nem sonha, Deus pode fazer aparecer, surpreender de uma forma gloriosa com aquilo que a tua mente não pode captar. Amém? Glória a Deus.